Olá, amigos. Vamos a uma interessante palestra, Provas da Reencarnação. Eu acredito que vocês, tanto quanto eu, de vez em quando se defronta com algum amigo, alguma pessoa que questiona sobre a reencarnação, sobre o espiritismo, sobre a verdade. E a gente vem estudando isso há muito tempo e nessa palestra, particularmente, nós procuramos colocar aquelas informações que são provas irrefutáveis de que a vida continua e que nós temos infinitas vidas, muitas encarnações. Isso para nós é ponto passivo, mas para muitas pessoas existe a dúvida. Então, essa palestra traz aí o número de informações mais do que suficiente, primeiro para você tirar suas próprias dúvidas, segundo para passar para qualquer pessoa, desde que a pessoa queira a verdade, ela queira saber mesmo, e não apenas ficar argumentando de forma vã contra o espiritismo por medo ou principalmente por preconceito. Vamos lá. A primeira questão é da inteligência. Se nós analisarmos a inteligência do homem e lembrarmos que há séculos ou milênios atrás nós éramos como os macacos. Hoje andamos de avião, temos computador, temos o celular. Então, a gente apela para a inteligência da pessoa. Se nós vivemos apenas uma vida, aí você nasce, você cresce, tem um filho, você morre, seu filho continua, também tem um filho. Como é que houve o progresso? Como é que nós saímos da era do tacape, da pedra lascada, e hoje temos aí maravilhas como o computador, como o celular, como o avião? Como é que a inteligência humana se desenvolveu? Então, como nada é por acaso, para nós é muito óbvio que vida após vida nós vamos gravando informações que ficam na nossa alma. Então, a cada nova encarnação, a gente dá um passinho a mais. Assim é a humanidade como um todo. Para nós isso é extremamente lógico. Segundo, Jesus falou sobre reencarnação. Se olharmos lá no Evangelho de João, quando ele conversa com Nicodemos, ele diz: ninguém vai ao Pai se não nascer de novo. É nascer de novo. Muitos evangélicos, eu já conversei com vários, eles argumentam que esse nascer de novo é nascer da água do batismo. Ora, Jesus era batizado, foi batizado por João Batista. Ele sabia muito bem que era batismo e em nenhum momento ele fala de batismo. Ele fala de nascer de novo. E aí Nicodemos, que era essênio e que sabia a verdade da reencarnação, todo essênio sabia disso, ele fala com Jesus: mas como é que posso, eu já velho, entrar na barriga da minha mãe? Na verdade, ele estava questionando que era para os apóstolos e outros que estavam por perto prestarem atenção nessa questão, porque muitos desconheciam esse fato. E aí Jesus diz: você é rabi, não sabe? Vos falo de coisas materiais e não entendeis? O espírito é como o vento, ele sopra aonde ele quer. O fato de você não ver não significa que não exista. Ele vai explicando. Aí ele diz: o próprio João Batista voltou, na verdade, Elias voltou, e vocês não o reconheceram. Nesse momento, os apóstolos se entreolham e percebem que é de João Batista que ele falava, ou seja, ele já havia mencionado para os apóstolos que João Batista era a reencarnação de Elias, um profeta do passado. E a gente sabe que João Batista perdeu a cabeça porque ele tinha um karma. Como profeta, muito tempo antes, ele se sentiu poderoso, derrotando os sacerdotes de Baal, mostrando que o Deus dele era mais poderoso, acendendo uma fogueira com a força do pensamento. Procurem lá na Bíblia, no Antigo Testamento, que está essa história aí. Então, ele derrotou os sacerdotes, só que, como ser humano, ele se envaideceu do seu poder, que na verdade não era dele, era a mediunidade dada por Deus, e ele pediu a cabeça de 400 sacerdotes. Então, ele criou um karma. E o karma dele era perder, como João Batista, a cabeça. Os apóstolos sabiam disso, os demais não. Então essa questão foi para mostrar que João Batista era a reencarnação de Elias. Então não tem nada a ver com o batismo. Está aí uma prova bem contundente, bem forte, de que a vida continua. E alguns evangélicos ouviram dizer: não, só o Elias que voltou. Olha, só Elias, ninguém mais voltou. Então, percebe-se que é forçar uma mentira quando a verdade é pura e simples e que ilumina a nossa alma. Nós nascemos muitas vezes e cada vez que nascemos evoluímos um pouco.
Então, não querer a verdade, você vai dar desculpas, mesmo que ela esteja clara. Essa passagem de João é super clara, se não nascer de novo. Então, nascer de novo não tem nada a ver com batismo. Sinto muito aqueles que querem se enganar. Na verdade, no Concílio de Constantinopla, em 553, foi retirada a palavra reencarnação a pedido do imperador Justiniano. Ele casou com uma mulher, uma tal de Teodora, e ela tinha uma vida assim muito suja, né? De prostituta, mas ele se apaixonou, gostava dela, e para limpar a honra, no entender dele, ele perguntou quantos homens ela tinha tido, ela falou lá um número, ele resolveu mandar matar 500 homens aleatoriamente para limpar a honra da esposa. Pode ser até uma enorme prova de amor, mas ele criou um karma, Teodora também, e aí as pessoas começaram a comentar, assim, próximo dela, que ela ia ter que reencarnar 500 vezes para pagar todas aquelas mortes que tinham acontecido por causa dela. Ela vai ao Papa, eles pressionam, e o Papa manda retirar da Bíblia a palavra reencarnar e coloca apenas ressuscitar. Então, existia na Bíblia assim, até o ano 553, o reencarnação. Cristo falava a respeito. Só que Jesus percebeu que as pessoas não entendiam muito bem essa questão do espírito, da reencarnação. Então ele prometeu que enviaria um dia o espírito de verdade, que não é um, mas são vários espíritos, que através do espiritismo, em 1857, através de Kardec, trouxeram aí centenas e centenas de perguntas e respostas, informações, vários livros, trazendo provas irrefutáveis da vida do espírito e das suas inúmeras encarnações. Está lá para quem quiser ver. Outro fato, lembranças espontâneas. Existem alguns filmes, eu indico o filme Mânica, a reencarnação de uma adolescente. É uma moça lá da Índia e ela se lembra, com 12, 13 anos, ela começa a se lembrar de que ela tinha sido casada com um homem numa outra cidade, tinha filhos e havia morrido ainda jovem. E ela dava muitos detalhes e a família resolveu ir nessa tal cidade para verificar, e chegando lá encontraram o esposo com o nome que ela disse, os filhos, a família toda, e eles sabiam e falavam do desencarne da sua esposa, que era essa moça aí. Prova irrefutável, não tinha como a menina, centenas de quilômetros longe, saber da existência daquele homem com nome, filhas, a família toda. Então, uma prova bem concreta de que ela realmente era a reencarnação daquela mulher. Outro filme muito interessante, que eu já assisti várias vezes, é o Minha Vida em Outra Vida. É a história de uma americana, ela é projetista, desenhista, ela fazia casas, né? Projetava casas, e ela começa a ter assim, uns insights, umas imagens do passado onde ela se via na Irlanda. Ela se via num cemitério e ela começa a desenhar imagens do cemitério, imagens de uma igreja que havia ao lado do cemitério, um desenho bem característico, e até um mapa da praça em frente a esse cemitério. Ela fica bolada com aquilo, resolve ir com o seu filho lá para a Irlanda, porque era contínuo, né, era recorrente essas visões, e chega lá, ela descobre o cemitério, descobre a igreja, e acaba descobrindo, inclusive, os filhos que ela havia deixado quando pequeno, e agora estavam idosos. Elas são imagens muito bonitas, e eu não vou contar o final, porque vale a pena assistir esse filme, Minha Vida em Outra Vida, prova irrefutável de que realmente não tinha como a mulher forjar tantas informações, tantos detalhes, como o próprio desenho da igreja que ela provavelmente via ali do túmulo, onde ela deve ter permanecido durante algum tempo como espírito, e um monte de detalhes que estavam gravados na sua alma, logicamente não no seu cérebro, mas que a mente trazia para ela, e ela confirmou então, prova inequívoca de que havia vivido sim na Irlanda. Vale a pena assistir esse filme. Tá aí, A Reencarnação de Mânica, tem o filme, tá no YouTube. Brian Weiss era um psicólogo americano, teve várias vezes no Brasil, falecido não faz muito tempo,
E ele começou a perceber em algumas clientes de psicologia que quando estavam assim numa certa profundidade no relaxamento, elas às vezes falavam línguas diferentes, sendo americanas, nunca tendo ido à França, falavam francês. Isso começou a acontecer diversas vezes. E ele então começou a pesquisar e foi percebendo através de exercícios que as mulheres lembravam de outras vidas. Perguntou para alguns amigos, né, que ele criou coragem, que relataram também ter tido experiências semelhantes. Ou seja, muitos psicólogos estavam tendo, em exercício de relaxamento, a visão espontânea de vidas passadas. Ele começou a escrever alguns livros, um deles é Muitas Vidas em uma Só Alma, e outro é Muitas Vidas, Muitos Mestres. São livros bonitos, ele tem vários livros, esses são os dois que eu conheço, não posso dizer os outros, são os primeiros, muito bem escritos. Ele vai contando um monte de relatos e dando provas de realmente que as pessoas, que todos nós vivemos muitas outras vidas. Está aí o livro de Byron Weiss, Muitas Vidas, Uma Só Alma, e Muitas Vidas, Muitos Mestres. Vale a pena ler, são muito enriquecedores esses livros. Agora, algo que surpreende, que fascina, os gênios da história. Então, existem pessoas que têm uma inteligência tão acima da média que você fala, não é possível que essa pessoa seja daqui. Muito provavelmente de um outro planeta, existem inúmeros mundos. O próprio Cristo fala, a casa do meu pai tem muitas moradas, então existem infinitas possibilidades aí. E, por bondade até de Deus, alguns seres mais evoluídos às vezes vêm para um planeta mais atrasado para trazer exatamente o desenvolvimento, para ensinar isso desde da roda, do arco, da flecha, até o computador, máquinas, etc. Então, no caso da arte, a música, por exemplo, Mozart compunha aos 4 anos de idade. Pega uma criança normal de 4 anos, vê o que ela faz. Ele já compunha, ele tocava piano com 5, 6 anos. Aos 12 anos já fazia obras completas. Eu lembro o filme Amadeus, também vale a pena ser assistido. Ele com o seu mestre, encantado com o que ele vinha ditando, escrevendo ali músicas, e ele está assim olhando para o alto, extasiado, e ele dizia, eu estou vendo a música, eu estou ouvindo e tal, e escrevendo, o médico, o mestre dele correndo, tal, fala, calma, calma, e ele ditando as notas e escrevendo, assim, ele estava vendo num outro lugar. Ou ele via do passado dele, ou ele via em algum campo, ou seja, era uma prova de que existe muito mais do que essa vida. As obras de arte estão num outro plano. Thomas Edison não conhecia a lâmpada, não existia. O que havia eram lamparinas, na época dele, 1450, lâmpadas de azeite, de óleo, coisa parecida, manteiga até era usada. Depois passou para o candeeiro, né, a querosene, e por último a lâmpada. Alguns dizem que Edison tentou mais de 500 vezes inventar a lâmpada. Ora, é muita teimosia para alguém que nunca tinha visto esse aparelho funcionar. Então ele foi tentando, e até que chegou no segredo que havia eletricidade. Ele sabia que o choque elétrico, o curto-circuito, criava uma iluminação, só que no curto-circuito o material derrete. Então ele coloca dentro de uma lâmpada, dentro de um tubo, extrai o ar, então havia o curto-circuito, a iluminação, mas não havendo oxigênio, não havia combustão do material, então a lâmpada permanecia e permanece acesa. Esse é o segredo, mas para chegar nesse ponto ele tentou inúmeras vezes. Ninguém sabe ao certo, ele não foi contando, mas uma coisa é bem evidente. Ele só perseguiu essa ideia porque ele já tinha visto a lâmpada em algum lugar. Com certeza não era aqui no planeta. Um que assombra, Leonardo da Vinci, 1450. Eu falei de Edison, né? 1450 não, Edison é do século passado. Mas Leonardo da Vinci, 1450, ele inventou o avião, o princípio, né, das asas, da asa delta, para poder alguma coisa mais pesada que o ar, poder aproveitar o vento e flutuar. Ele fez o paraquedas, que foi testado recentemente e funcionou com o material que ele disse, madeira, uma lona, tudo. Ele deu as dimensões, funcionou o paraquedas. Ele inventou a bicicleta,
Ele inventou um aparelho, uma hélice, que jogaria o ar para baixo e impulsionaria algo para cima, que é o princípio do helicóptero. O helicóptero funciona assim, 1450, que é o nascimento dele. Então, antes de 1500, antes do Brasil ser descoberto, onde só haviam caravelas, ele já havia inventado, entre outras coisas, o helicóptero, o princípio que levaria à fabricação do helicóptero. Também a rolemã, parece algo simples, mas é um mecanismo tremendamente complexo e que ajuda muito. Todo automóvel, todo caminhão tem nos seus eixos o rolamento, é algo extremamente importante, e ele já tinha projetado, desenhado, tem os desenhos dele, fazendo exatamente isso. A metralhadora, o tanque de guerra seria um barco com canhões dentro, e o escafandro, que ele falou que poderia ser feito de couro de porco, e ele apresentou ao rei porque a cidade que ele estava, se não me engano era Versalhes, estava sendo invadida por navios, e ele fala, olha, faz uma roupa assim, assado, desenhou lá o escafandro, um tubo para levar oxigênio, e um camarada vai dentro, por baixo do mar, faz um buraco na caravela, a caravela afunda, acabou a guerra. Deram muita risada, logicamente, mas o escafandro é uma realidade que está aí hoje muito utilizada no mundo todo. Uma frase que eu gosto muito de Leonardo da Vinci, que nos leva a pensar é: quando você tiver provado a sensação de voar, andará na terra com seus olhos voltados ao céu, pois lá você esteve e para lá desejará retornar. Como é que ele sabia se ele nunca tinha voado, se ele apenas fez o desenho? É tão óbvio que ele tinha essa experiência, veja, a sensação de voar. Aonde ele estava, do planeta de onde ele tinha vindo, com certeza havia sim avião. Para mim isso é muito lógico, muito natural. Espiritismo. O Espiritismo é esclarecedor. Ninguém vai ao Pai se não nascer de novo, dizia Jesus, reencarnando. Então, um conselho que nós damos aos céticos, usando a própria Bíblia, o próprio Evangelho. Você quer saber a verdade da reencarnação? Cristo diz, batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis, mas é preciso coragem para aceitar a verdade que pode não estar dentro de você ainda. Você quer saber a verdade mesmo ou você quer só argumentar comigo para provar que eu estou errado? Se é isso, não vou perder o meu tempo, que para mim é muito claro. Mas, você quer saber a verdade? Busca e ouça no teu coração, pesquisa, leia, abra o livro. Ninguém vai, como dizia Bezerra de Menezes, ninguém vai para o inferno por ler um livro. Então leia o livro dos Espíritos, tenha coragem, adquira conhecimento e raciocine. Com certeza, em teu coração, a verdade vai aparecer. Se você tiver coragem, se você tiver interesse pela verdade. Você quer a verdade, quem procura acha, você vai encontrar. Então está aí um argumento fatal. Se a pessoa deseja saber, ela vai procurar e em seu coração a verdade vai aparecer tranquilamente dessa forma. Tem até um exemplo de um amigo meu, o pastor evangélico. Ele é bacharel em teologia, professor de hebraico e foi estudar profundamente. E quando ele estava estudando, avisaram a ele, falaram, olha, você vai perceber que a Bíblia não é bem como está escrita. Se você olhar os textos originais, como era dito, as informações de Moisés, tudo, você vai perceber que a criação do mundo, Jeová, os próprios Adães e as Evas, né, eu dizia para ele, não eram Adão e Eva, eram Adães e Evas, porque Jeová não era Deus, Jeová são deuses, é uma equipe de deuses responsável pelas formas. Façamos, no plural, o homem a nossa imagem e semelhança. Então era uma equipe. Jeová significa, pela numerologia, arcanjos construtores das formas. Então ele foi procurar e hoje ele é um adepto da reencarnação, porque ele teve coragem de orar, de ler, de se instruir e conhece, entende e aceita naturalmente a reencarnação. Até porque, sem a reencarnação, Deus seria extremamente injusto. E aí caímos na justiça de Deus. Então, por que uns nascem ricos, outros passam fome? O camarada é médico, o pai dele era médico, antes de se formar o pai já montou uma clínica, deu um carro, uma casa, uma vida aparentemente fácil. E outros nascem aleijados, se arrastam pelo chão, passam fome a vida inteira. Por que Deus
faz assim, privilegia um, se é uma vida só, é muita diferença. Então por que Deus faz uns inteligentes, outros menos inteligentes, uns ricos, não precisam fazer nada, outros se matam de trabalhar e nada tem? O que é que eles fizeram? Uma criança que nasce aí aleijada, o que ela fez? Pagou o erro do pai? Então Deus é injusto, um paga o erro do outro. Então se Deus criasse uns mais inteligentes e outros menos, ele seria injusto. Será que a inteligência não é realmente o resultado de vidas vividas e conhecimento acumulado? Então o índio é menos inteligente, ele tem menos vidas. Um cientista tem mais vidas, mais conhecimento, e não só no nosso planeta. Então nós já trazemos informações de outros planetas, de outras vidas, há muito conhecimento dentro. Então, quando nós nos sentimos mais inteligentes do que outros, isso é balela, nós não somos mais inteligentes, apenas tivemos mais vidas. E às vezes o índio, bem mais simples, na sua simplicidade, na sua humildade, ele é capaz de atos de bondade, de pureza, que nós, com toda a nossa inteligência, entre aspas, não conseguimos. Regressão a vidas passadas. Trabalhamos 20 anos com regressões, centenas de experiências. Em relaxamento profundo, nós acessamos nosso inconsciente. E aí lembramos de múltiplas vidas. Está em um caminho de autoconhecimento fantástico. É só fazer o relaxamento. Nós temos até um DVD que nós fornecemos com relaxamento profundo e a técnica para você acessar o inconsciente, a sua alma, nossa alma. Na verdade, todos nós temos uma alma que é imortal, que existe há milhares de anos e vai continuar, e um corpo com um cérebro que é dessa vida, que tem uma limitação. Quando você aprende em relaxamento profundo, alfa, que é aquele estado de transição entre o acordado e o dormindo, e nós passamos por isso toda noite, então todos nós temos capacidade sim de relaxar. Tem gente que diz, eu tenho dificuldade de relaxar. Fala, se você não relaxar, você não dorme. Então se você dorme é porque você relaxa. É isso daí, simples. Em relaxamento, com um orientador é melhor, mas nada proíbe de você fazer um exercício com um DVD, ou fazer particularmente, focando em outras vidas, buscando, porque dentro de nós, de nossa alma, tem todas as informações. E aí, a forma de você checar se o que você viu é verdade é o sentimento. Então você percebe, por exemplo, na tua família, que você tem mais afeição por um filho e menor por outra, você tem dificuldades com o marido, com a esposa, teve problemas com o pai, com a mãe. Quando você vê noutra vida, você percebe que tudo está ligado a um fato, gerou uma emoção, essa emoção permanece, o sentimento não muda. Então você fala, por isso que eu sinto dessa forma por essa pessoa, por isso que aquela outra pessoa me agride, por isso que esse é mais fácil de lidar, parece mais comigo, né? Aquele filho bonzinho e tal. E o outro que está sempre te agredindo, você fala, puxa, nem parece meu filho. Todos são filhos, mas que no passado tiveram diferenças, então eles voltam agora para que nós possamos reaprender, refazer, retomar, consertar o que fizemos de errado numa continuação permanente, vida afora. A bondade de Deus. Pela bondade de Deus, eu acho assim, ele me ensina a ser bom com meu filho, então eu repreendo meu filho e dou nova oportunidade. Ora, se eu que sou limitado dou oportunidade para o meu filho, imagina Deus que é o Pai. Se não tivermos outra oportunidade, então Deus seria cruel, mas ele dá infinitas possibilidades. E aí você entende quando Cristo dizia, nenhuma ovelha se perderá, eu sou o bom pastor. Então, o modelo a ser seguido é Jesus. E a gente tem novas oportunidades sempre. Agora, empurrar com a barriga, deixar a evolução para uma outra encarnação, é um erro, é perda de tempo. Então, essa bondade de Deus que me permite reencaminhar pessoas que um dia, provavelmente, eu desencaminhei, motivando, por exemplo, para a Guerra Santa das Cruzadas. Então, hoje eu estou numa posição buscando ensinar, mostrar um caminho. E muitas palestras, às vezes, eu percebo assim, as pessoas ali vacilantes, olhando para mim com uma certa desconfiança, tipo, será que eu posso confiar nesse homem? Com certeza são pessoas que um dia confiaram e foram para a guerra, sob o meu comando, sob as minhas bênçãos, né? Abençoando os soldados que iam lá, matavam, morriam. Então,
quanta tragédia a gente patrocinou, porque acreditava naquilo, achava que realmente tomar o túmulo de Jesus, que já não tinha corpo nenhum, aquilo era importante. Os reis que promoviam isso, e o clero, só queriam um poder, o poder, o saque, o dinheiro, as joias, e usavam o nome do Cristo para invadir uma terra, e nós acreditávamos e incentivávamos isso, até abençoávamos os soldados para essa guerra. Então, essa bondade de Deus que não permite que ninguém em sã consciência acredite que Ele nos fez ignorantes para nos enviar para o inferno. Então, quando você pensa que Deus nos criou ignorantes, nós erramos e vamos para o inferno, Ele seria sádico. Então, tão óbvio que Ele nos dá mais oportunidades, por quê? Para que todos nós um dia nos salvemos, nos aproximemos dEle, nos elevemos como almas. Então, pelo amor que sinto e percebo ser a presença de Deus em mim, isso me dá a certeza que a reencarnação é uma verdade, é um método que me permite evoluir. Para finalizar, a poesia Ouça-me e Sinta-me. Você sofre porque não observa, não olha com calma, não sente, não experimenta, não vê com a alma. Mas eu estou ali, na trilha da montanha, na grama da beirada, sou aquela flor miúda, desprezada. O sol que se abre bem cedo, vem me ver, ou espere calmamente o entardecer. Bebo os pingos da chuva, correndo alegremente, pisando a poça d'água despreocupadamente. Eu sou a chuva. Vejo o raio de sol após o temporal, novinho em folha, de brilho sem igual. Pegue esse raio com a mão. Guarde-o em seu coração. Sou esse raio. Como eterno apaixonado, admire a lua, alta, pensativa, intocável, nua. Prometa ao seu amor. Andando na noite, permita-se sonhar. Sinta a carícia do raio de luar, pois ele eu sou. Cavalgue aquele audacioso corcel que pula de nuvem em nuvem no céu. Eu sou a nuvem. Abra teus braços como a águia solitária e pule de uma montanha imaginária. Vem que eu o seguro. Mergulhe suavemente nas águas do mar. Deixe a onda lhe acariciar. Eu sou a onda. Eu sou o murmúrio das fontes, o uivo do vento, o som das estrelas e do firmamento. O estrondo da onda, a folha que cai, os pingos da chuva, a água que vai. A luz do outono, primavera e verão. O canto da mãe, o riso do irmão, o maior de todos os amigos seus. Sou Deus. Essa poesia nos remete a um sentimento, a um pensamento, a uma bondade, a uma grandeza, uma grandiosidade de Deus. Então, o reencarnar é uma prova dessa grandiosidade, dessa grandeza de Deus. Nos permite voltar inúmeras vezes e aprender sempre. Essas informações e muitas outras estão no livro É Preciso Coragem para Ser Feliz. Então, se você quer ajudar alguém em todos os sentidos, mas principalmente para que ele aceite, entenda e busque a evolução, esse é o livro que você deve dar. Tem muito conhecimento aí dentro, muita informação, e a pessoa vai lendo, meditando e se modificando, ficando cada vez mais convicta, não só da reencarnação, mas de que somos futuros anjos, criados por Deus, à sua imagem e semelhança, e que, quando imitamos o Cristo, quando vamos adquirindo a capacidade de amar, a gente vai se tornando maior, e a felicidade ela vem exatamente da prática da caridade, do amor, das amizades, desse sentimento elevado. Então não existe felicidade sem a evolução espiritual. Ela depende da caridade, depende do amor. Esse livro ensina muito, ajuda tremendamente. Está aí uma opção para vocês. Temos o WhatsApp, 13991644948, e-mail Silvio T. Siqueira, tem o T ali no meio, yahoo.com.br. Nós tanto enviamos o e-book como enviamos também pelo correio o livro. Está aí à disposição. Eu agradeço a atenção, espero que tenha sido útil essa palestra. Deus abençoe a todos.